E vamos à análise de Moçambique enquanto realidade econômica, a pretexto dos 46 anos de independência. Queremos refletir sobre quase meio século de soberania e independência, pelo menos política. Que realidade econômica é que é Moçambique? E para compulsar sobre esta questão central, no nosso tema de fundo de hoje, trago o professor António Francisco. Boa noite, doutor António Francisco, e obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Pergunto-lhe mesmo pela questão final que coloquei na introdução desta nossa conversa. Quase meio século, 46 anos de independência. O que é que podemos apresentar Moçambique enquanto uma realidade econômica? Muito obrigado pelo convite. Bem, realmente nós estamos próximos dos 50 anos. Na realidade, se considerarmos não só a independência, mas o período de transição, em 2024 completam-se o fim da ambição colonial de manter a sua ocupação. O que é que podemos dizer que representou este meio século, que na realidade é meio século? Eu penso que Moçambique está à procura de fazer uso, de viabilizar a sua própria estrutura económica e a própria estrutura demográfica, populacional. Eu penso que é importante tomar em consideração que, apesar de estarmos a completar 46 anos neste mês, há poucos dias nós completamos, e eu até fiz um artigo sobre isso, nós completamos 130 anos de que a configuração geográfica deste país foi definida. Portanto, quando Moçambique fica independente, tinha por trás de si 84 anos de configuração deste território de cerca de 800 mil km², com uma população que na altura, em 1891, tinha pouco menos de 4 milhões de habitantes. Portanto, o território que nós hoje temos com esta configuração que parece um Y, que tem uma parte de norte relativamente grande, o centro e o sul, foi definida 84 anos antes da independência. Isso o que é que significa? Significa que, para além do aspecto do Estado, da administração que tinha sido constituída, havia recursos, havia uma população que, por altura da independência, tinha cerca de 10 milhões de habitantes, uma população com uma característica bastante precária, com um elevado nível de analfabetismo, com uma esperança de vida bastante baixa, portanto, uma economia subdesenvolvida. E essa era a situação da economia na altura da independência, mas do lado, dinâmico de uma economia de mercado, ela estava a estruturar-se como tal. Era uma economia que tinha alguns processos de dinamismo, de integração da população que vivia de subsistência no mercado mais modernizado, com infraestruturas, com ligações à economia internacional. Claro que a economia colonial foi muito orientada para gerar produtos que serviam, alimentavam uma indústria que ficava na metrópole colonial. Tinha, na altura, Moçambique era o primeiro produtor de caju, tinha o maior palmar no mundo em termos de extensão, na Zambésia. Tinha um conjunto de regiões de desenvolvimento agrícola, como o Choca, como várias regiões na zona de Tete, de diferentes áreas. A própria Zambésia era considerada a província mais rica
E não era por causa dos minerais, não era por causa das pedras preciosas que já estava a explorar, era por causa da empresa comercial e das produções que tinha a realizar. Então, nessa altura, Moçambique estava a estruturar uma economia de mercado que foi bastante dominada por um Estado colonial que dirigia o processo económico. Nesse sentido, aquela primeira década veio criar uma experiência, que no fundo foi uma experiência que, a certa altura, começamos a perceber que realmente ela não iria fazer o aproveitamento das capacidades da população e desenvolvê-la numa integração com a economia internacional. Portanto, quando Moçambique, ao fim de 10 anos, está numa situação bastante crítica, tanto por causa da guerra, mas também as políticas não estavam a fazer a exploração dos recursos produtivos da sociedade. E foi aí que eu penso que surge a reforma, surge em 1990 a mudança da Constituição, que eu penso que foi uma mudança importante na medida em que abre campo para se passar, para o Estado poder desempenhar um papel mais regulador, mais dinamizador da dinâmica pública e começar a dar liberdade à atividade económica da própria população e das próprias famílias e das empresas. Portanto, o setor privado passa a ter um papel mais dinâmico. Claro que essa liberalização surge num contexto já não de Guerra Fria, de dinamismo internacional, e eu penso que Moçambique começou a procurar integrar-se na economia internacional, uma economia predominantemente capitalista, e eu acho que o programa que se estabelece em 87, com o plano de reabilitação económica, foi para reverter a tendência negativa em que Moçambique estava a caminhar e dinamizar uma economia de mercado que desse maior aproveitamento da economia nacional. Professor, olhando para estes marcos que apontou até a presente data, há um período inicial de uma economia centralizada, basicamente partindo do período da independência até 1986, 87, mais ou menos, quando há a liberalização da economia. De 87 para cá, estamos num contexto de uma economia de mercado, de uma economia liberal. Pergunto-lhe, Moçambique já tem um modelo econômico próprio? Bem, a primeira correção que eu acho que devemos fazer, na minha perspectiva, é que nós não estamos numa economia liberal. Nós utilizamos a liberalização para dinamizar dinâmicas do mercado. Mas aqui foi uma utilização do liberalismo pelo intervencionismo do Estado. Ou seja, o Estado, que era o motor e que era o centro e que achava que devia ser o que iria providenciar toda a atividade económica, centralizava as principais empresas, centralizava a educação, a saúde. Lembre-se que um mês depois da independência foi nacionalizada a terra, foi nacionalizada a educação, a saúde, as profissões liberais, inclusivamente as funerárias, os agrimensores. Portanto, houve uma nacionalização generalizada, radical e completa. A liberalização veio permitir dinamizar atividades, mas a terra continuou como propriedade do Estado, só há um proprietário em termos de legalidade, é permitido o direito de uso e aproveitamento, mas as comunidades e o indivíduo não é proprietário. Portanto, o que eu acho que aconteceu aqui foi uma liberalização, eu diria que de uma forma um bocado sarcástica. A liberalização funcionou como o Viagra do intervencionismo do Estado. Ou seja, utiliza-se a liberalização para dinamizar
O intervencionismo do Estado e não para dar liberdade económica ao cidadão. Eu acho que este processo não está claro. E qual foi a consequência dessa falácia, digamos assim? A consequência é que nós falamos muito do neoliberalismo no sentido de que nós fomos obrigados a fazer a liberalização. Ora, nós não deveríamos ser obrigados. Nós deveríamos, ao perceber que o socialismo... Deveríamos querer. Sim, o socialismo não é viável e não foi viável por causa da guerra. Não foi viável porque o socialismo não tem mecanismos para dinamizar o mercado. Tanto mais que tornou-se inviável até em países que não estavam em situação de guerra. Exatamente. Quer dizer, o socialismo, e é lamentável que, do ponto de vista intelectual, isto é a responsabilidade que nós, como intelectuais, temos que ter consciência disso e devíamos ser os primeiros a tomar consciência disso, para depois também aconselhar melhor os políticos. Porque os políticos, em muitos casos, o Keynes teve uma expressão muito feliz, o economista famoso Keynes, quando ele dizia as pessoas que se acham pragmáticas geralmente têm por trás um economista defunto, têm por trás um indivíduo que o influencia. Nós, geralmente, hoje em dia, falamos os interesses económicos, os políticos só estão interessados, estão a servir os seus interesses. Mas não é só os interesses. Há um aspecto muito importante, são as ideias que nós temos. Que o importante era a liberdade individual, o papel do Estado tinha que ser transferido e tem que ser, em termos até de perspectiva, não é só regular, não é só estabelecer leis, porque você pode estabelecer uma boa lei e a lei não funcionar. O papel do Estado é garantir que as instituições boas funcionem. As pessoas dizem, Moçambique não tem instituições fortes. Não tem fortes, mas más. Portanto, se você tem instituições fortes, mas aí as coisas não funcionam. Você precisa de instituições fortes, mas boas. E boas no sentido de quê? Muito simples. Garantir a liberdade de iniciativa, garantir a proteção do cidadão, a proteção pública. Portanto, há um ambiente hostil ou infernal de funcionamento. Eu costumo distinguir, quando a gente diz temos que criar um bom ambiente de negócios. Mas nós estamos, às vezes, a querer criar um bom ambiente de negócios num mau ambiente de mercado. Olhando para aquilo que tem sido a característica, o comportamento da nossa economia, desde a independência e depois com esta questão da economia de mercado, a questão da criação, como prefere chamar, dos ambientes de mercado, acho interessante essa designação. Já temos, todavia, algum tipo de modelo econômico para esta sociedade? Nós não temos um modelo unificado, na medida em que, vamos lá ver, o setor dinâmico é o setor da empresa capitalista, de desenvolvimento capitalista, no sentido em que o capital é que vai dinamizar a produção de larga escala, que é esse, essencialmente, o que se considera a produção capitalista. Veja, veio agora o inquérito agrário. O inquérito agrário, o que é que nos diz? As chamadas grandes explorações não chegam a 1000. Ou seja, nós temos 98% são pequenas unidades de exploração. É uma economia de mercado, também de mercado, mas simples, em que uma parte significativa vai para o consumo, outra vai para o mercado. Portanto, do ponto de vista de modelo, nós, hoje não, o governo, a Frelimo... Mas é importante essa questão de ter um modelo ou não? Não, é importante. Não, ter um modelo único significaria que nós tínhamos uma economia integrada. Ora, nós temos um modelo com pequenos enclaves de dinâmica produtiva elevada, ao nível, por exemplo, da agricultura, a banana, um conjunto de outras agriculturas. Temos ao nível das telecomunicações, sim senhora, temos as comunicações a modernizar-se, mas do ponto de vista de são bolsas de prosperidade dispersas, sem nenhuma ligação entre si. Que tem importância, sim senhora, de nos colocar no aproveitamento das unidades e
dos fatores de produção mais modernizados. Agora, o modelo que dinamiza a economia, hoje em dia, presentemente, quais são os principais catalisadores, por exemplo, do crescimento do PIB? Continua ainda a ser o carvão e o alumínio. O gás ainda não entrou. Mas, quer dizer, são dois produtos que estão muito dependentes do mercado internacional. O próprio carvão diminuiu, não por causa da produção nacional, mas por causa também do mercado internacional. Portanto, estamos dependentes bastante desses pequenos polos de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, temos também, para além da economia de subsistência, da economia de empresa moderna, nós temos um conjunto de atividades muito especulativas, que também fazem parte da dinâmica da economia, mas que não agregam uma unificação da economia. Portanto, do ponto de vista de modelo, eu diria que temos um modelo mais especulativo do que propriamente produtivo. Especulativo, na medida em que a dinâmica económica não é dinamizada pela poupança nacional, pela poupança interna, mas é mais dinamizada pela poupança externa. Há muita poupança a nível internacional, mas há muita escassez a nível interno. E Moçambique herdou na independência uma situação deficitária, tinha uma poupança negativa, consumia mais do que produzia e, depois da independência, manteve esse comportamento durante 40 anos. Nesta década, começou a aparecer alguma poupança positiva, mas representa cerca de 7%. Os outros 20 e tal por cento, nós temos, por exemplo, um investimento de cerca de 27%, 30% do PIB. Ora, a poupança interna é praticamente 7, 6, 5%. O resto é tudo externo. Então, do ponto de vista de modelo que nós temos, é um modelo aberto à economia internacional, mas é um modelo extremamente dependente da poupança externa, da poupança. Quando eu falo de poupança, significa não aquela que está no banco, significa o investimento, significa a ajuda, significa o crédito externo. Enquanto que uma economia relativamente independente ou devidamente integrada a nível do mercado tem, 20% ou 22%, 23% e depois tem 3, 4 ou 5% de externo, nós temos o inverso. Portanto, nós estamos num modelo em que não é sustentável por si próprio, não está assente numa poupança principalmente interna, está assente na poupança externa. E este modelo pode intensificar-se se nós, ao avançarmos para a exploração dos recursos energéticos, principalmente o gás, a estrutura económica vai alterar significativamente, na medida em que a ajuda passa a não ter qualquer significância do ponto de vista da economia e passa a ser o crédito ou o investimento direto estrangeiro. Mas o que eu penso que nós temos falta, e isto reflete-se, por exemplo, no Fundo Soberano que está a ser discutido, é que aquele Fundo Soberano, por exemplo, não mostra um foco na criação de um modelo assente na poupança interna. Não nos diz como é que quer garantir que aquele jackpot, aquela lotaria que nós temos em perspectiva de poder usar, vai gerar uma redução da dependência e gerar maior dinamismo na economia interna. Este modelo não está claro, não está a ser discutido e eu penso que, estando nós a entrar nos 50 anos, devíamos realmente pensar dessa maneira no sentido de dinamizar nessa perspectiva. E como é que se induz o estabelecimento de um processo econômico que possa resultar numa maior integração econômica e, se quisermos, podemos dizer que já temos ou já estamos perante um modelo econômico adequado às nossas condições?
Eu acho que uma das razões porque nós nunca não estabelecemos um modelo adequado às novas circunstâncias é que, se for a ver, a mudança constitucional que nós tivemos em 1990 foi essencialmente com fins políticos, de mudar o ambiente político e o ambiente jurídico. Portanto, foram criadas condições para sair do monopartidarismo para o multipartidarismo. E gestão das questões eleitorais. E gestão, na medida que foi a integração política. A própria integração política que foi feita, como temos visto, não foi bem sucedida. Eu lembro-me que eu estive numa entrevista consigo em 2009 e falámos, até eu agora nem falei do bazar economia, mas eu continuo a acreditar que esta economia é mais um bazar no sentido de mistura de modelos do que propriamente um modelo único. Mas e naquela altura, ou no princípio deste século, lembra-se que Moçambique era apresentado como um estudo de caso de sucesso. Sim. Era um estudo de sucesso. Já teve essa conotação. Essa reputação. E, em princípio, tinha justificação na medida em que a paz tinha sido relativamente estabelecida. Mas havia um crescimento económico. E havia um crescimento, houve uma recuperação, Sim. portanto. Mas aí está. Sair de uma situação de retrocesso, de paralisação da economia, de uma base muito baixa. Houve aquela recuperação de um dinamismo. O Viagra do liberalismo funcionou, funciona, e o Viagra funciona no sentido de tonificar uma certa dinâmica, mas esgotou. No princípio desta década, quando começou a aparecer esse tipo de imagem, eu próprio coloquei algumas questões, e outros colegas, que este modelo não era sustentável, na medida em que ele estava dependente de um conjunto de pressupostos. E a prova é que está a acontecer essa situação. Para mudar daqui, eu acho que Moçambique devia pensar, e aí as forças políticas, principalmente a FRELIMO, que é a principal responsável pela dinâmica política, devia atualizar a Constituição Económica do país. E atualizar em vários sentidos. Aquele modelo de que foi estabelecido em 75, na realidade, está por trás ainda. A questão da terra vai ser discutida agora, mas para mim a questão da terra não é só um problema do crédito, é a segurança, é a liberdade das pessoas, é as pessoas se sentirem confiantes. Porquê é que Moçambique tem conflitos de terra? Porquê é que não tem conflitos de casa? As casas também foram nacionalizadas. A diferença é que, a partir do momento em que as casas foram entregues às pessoas, foi reconhecido o seu direito de propriedade. Hoje o Estado não está a competir com o cidadão. Não está a disputar o direito de propriedade. O Estado tem as suas propriedades, os cidadãos têm a sua, e quando há conflitos de disputa de casas, o Estado joga um papel muito útil de regulador e de definidor quem é o legítimo proprietário. Na terra, não. O camponês, ele sabe que sempre viveu ali, ele é dono legítimo daquela terra. É árbitro e jogador ao mesmo tempo. Mas o Estado aparece e diz, não, isto é propriedade nossa, se nós precisarmos, tu vais ser deslocado para um certo lugar e o cidadão fica como que inquilino do Estado. E ele próprio, se você é inquilino de uma casa, você não pode fazer benfeitorias sem ser com a autorização do dono. Ora, o dono pode autorizar, e aqui o Estado diz, não, eu autorizo, mas fica sabendo que a terra não é tua, a terra é do Estado. Esta atitude do Estado mostra que o socialismo não acabou. O socialismo está ali, no sentido da intervenção coletivista de um Estado, que na realidade depois o Estado não deve ter aquela função, devia ter a função de criar o ambiente do trânsito, do funcionamento. É como as regras de trânsito. Estabelecer as regras do mercado. Um dos maiores erros que nós fizemos, como intelectuais, como políticos, foi pensar que a transição da economia planificada para a economia de mercado era o liberalismo, a anarquia.
E a ideia de que o liberalismo vinha trazer a anarquia está ali presente. Ora, não devia ser essa a função. Dizer que o Estado não deve interferir na economia é um pouco enganador, porque ele não interfere para te dizer que tu deves ir para ali, tu deves fazer aquilo, tu deves produzir como eu acho que... Interfere para criar as condições para que cada um realize Exatamente. a Portanto, sua iniciativa. Quando coloco essa questão, eu acho que nós tivemos uma experiência de intervenção extrema, temos uma experiência de intervenção ainda ativa. Eu penso que o papel que o Estado pode desempenhar, e aqui a sociedade civil, é criar as condições para que o mercado funcione, para que se crie realmente um bom ambiente de mercado, para que se crie um bom ambiente de negócios e para que o desenvolvimento das capacidades seja desenvolvido. Um Estado mais facilitador. Dinamizador. Dinamizador. Porque, vamos lá ver, nós temos, por exemplo, veja o caso da China. O caso da China é um Estado autoritário, mas o Estado chinês tem um papel desenvolvimentista. Nós não estamos a ter um papel desenvolvimentista. Tem que sabemos proibir, sabemos impedir, mas onde o Estado depois intervém no sentido de dizer que está a regular, porque é que há corrupção? Eu não entro muito na conversa da corrupção. E não entro porquê? Porque a corrupção, em muitos casos, é criada exatamente pelos mecanismos de intervenção que são dados aos agentes públicos e políticos, mas principalmente públicos, que você vai à alfândega, se as fronteiras forem livres, deixa de haver corrupção na fronteira. Se houver possibilidade de circulação de mercadorias, deixa de haver corrupção. Se a polícia não puder mexer na propriedade das pessoas, deixa de ter a possibilidade de jogar com isso. Portanto, quanto mais você der para intervir, e não para respeitar, a importância aqui eu acho que era a respeitar, e foi para isso que foi a independência, é bom ter isto presente. Os cidadãos moçambicanos queriam ser independentes, não era para ficar reprimidos na sua iniciativa, era para ter a liberdade de desenvolver. E isso eu acho que tem que ser feito com um enquadramento estruturante. E eu acho que porque vamos lá ver, a nova Constituição, uma nova Constituição económica não seria um problema só da questão da terra. Por exemplo, o endividamento. Quais são os limites? Até onde é que nós podemos ir? Agora vem, por exemplo, a possibilidade do Fundo Soberano. Como é que isto vai ter enquadramento? Qual é o papel do Fundo Monetário na economia? Já reparou que depois da entrada do Fundo Monetário e do Banco Mundial, o PARPA, que foi inventado para criar a obtenção de recursos, passou a ter um papel mais dinâmico do que o PES. Ora, o PES é que está na Constituição, é o PES e é o Orçamento de Estado, não é o PARPA. O PARPA nunca esteve constitucionalmente integrado. Então você cria mecanismos informais, mecanismos de influência das dinâmicas que não estão institucionalizados. Então, a terra, por causa do tipo de modelo legal, está no informal, é negociada de forma informal, a própria dinâmica da macroeconomia e das dinâmicas nacionais também são feitas de forma, muitas vezes, não devidamente enquadradas, e eu acho que nós vamos ter que caminhar para um momento em que a própria revisão da Constituição, nos seus aspectos globais, tem que ser atualizada para lhe dar este enquadramento de permitir que as definições económicas sejam no sentido de serem inclusivas, não? Esta ideia de crescimento inclusivo. Ela tem que ser efetiva, tanto no aspecto legal como no aspecto institucional. E isso eu acho que é uma perspectiva que nós deveríamos aproveitar estes momentos de reflexão de 50 anos de independência para compensar aquilo que nós não fizemos até aqui, em que nós nos concentramos na Constituição unicamente para resolver os conflitos políticos, para resolver os conflitos político-militares, para acomodar os partidos, mas depois a economia é que no final... Não foi alcançada por Não estas... foi alcançada. E isso deve ser um dos objetivos fundamentais. Professor, muito obrigado por partilhar aqui as suas ideias relativamente àquilo que é o Moçambique económico de hoje e tanto quanto possível, quais as prioridades nos próximos tempos.
conto consigo numa próxima oportunidade para abordar estes e Muito outros obrigado e espero que vocês mantenham esse tipo de reflexões, porque eu acho que agora, nos próximos anos, a reflexão era importante que fosse feita e trazer uma reflexão que nós não chegamos a fazer devidamente. Nós saímos de um radicalismo e depois passamos a ser chamados pragmáticos. Ora, o pragmatismo tem um defeito, é a gente fazer as coisas em função das ideias que nós já escondemos, mas que não temos abertura. Eu penso que o Presidente Nhusse tinha colocado esta questão de que nós devemos ser tolerantes às diferentes ideias. Eu acho que é um bom momento para nós podermos partilhar de forma franca, de forma aberta, sem aqueles preconceitos. Há erros, mas o pior não é mudar de ideias, é não ter ideia para onde mudar. Eu acho que sim, nós temos ideia para onde mudar. E o liberalismo, a liberdade económica, tem que ser tratada de forma saudável, despreconceituosas, com as devidas críticas que é preciso fundamentar, porque às vezes há confusão também, mas eu penso que pode-se criar um ambiente saudável para um debate intelectual e político saudável. Obrigado. Vamos a isso, professor. Para si também que nos acompanhou, um curto intervalo e eu volto ao programa logo a seguir.